Oi, eu sou a Manu, sou psicóloga, tenho 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Eu não vou deixar de falar sobre isso, definitivamente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e aos poucos eu prometo deixar isso aqui bem alinhadinho. E eu queria me agradecer por estar conseguindo manter o que eu tinha combinado, que toda semana eu iria gravar um episódio, poderia ser na terça, poderia ser na quarta-feira, até na quinta, não importa, desde que eu mantenha uma rotina de gravação para que eu consiga trazer para vocês uma constância sobre coisas que são importantes, relevantes, onde a gente consiga trazer um pouco de autocuidado, autorresponsabilidade, sem se criticar, sem se colocar numa posição de culpa, mas uma posição responsável, onde a gente entenda que a terapia faz parte da nossa rotina, da nossa vida, 24 horas por dia e de uma forma muito mais intensa do que a gente possa imaginar. Eu fico muito feliz de vocês estarem por aqui e bem-vindos a mais um episódio. Eu estava tentando decidir o tema de hoje, do que ia falar com vocês. Coloquei vários temas na mesa aqui, vários temas diferentes, na verdade, até que eu finalizei o meu último paciente de hoje. Enquanto eu finalizava o atendimento, a gente entrou num assunto sobre amizades, rotina, compaixão e troca. A gente começou a falar um pouco sobre os encontros e com qual frequência eles acontecem com as nossas amizades. A gente chegou a tocar no assunto do quanto é difícil, o quanto doloroso é visitar alguns ambientes, alguns sentimentos e algumas pessoas que passaram pela nossa vida. Tem algumas amizades que nos devolvem pra gente, que trazem uma sensação de alívio, de pertencimento. Outras amizades vão levar a gente para uma pessoa ou uma fase da gente que a gente não gostava, que não é uma lembrança saudável. Eu me lembro de uma fase onde eu não gostava muito e não gosto de me lembrar da Manu que eu era naquela época. E tem amigos que me trazem ela de volta. O que não é um sentimento muito legal, mas é um processo de cura. E a gente engatou esse assunto, engraçado, que foi para falar sobre as nossas dificuldades em manter conexões em redes sociais. Mas acabamos entrando num contexto de decisões, insistências, esquecimento. E a gente decidiu falar sobre o descansar. O descansar antes de desistir e o descansar antes de decidir. A gente entrou nesse contexto. Só vou relembrar, porque eu posso ter me confundido na ordem. É descansar antes de decidir e descansar antes de desistir. A gente entrou nessa margem e a gente encerrou a sessão falando isso. Vamos descansar antes de desistir dos planos? Ou vamos descansar antes de decidir os planos? Muitas das vezes a gente pega um pedaço, um retrato, um recorte da gente e transforma aquilo e dá um peso para aquilo maior do que realmente tem. A gente tem uma tendência a não cocriar coisas que são importantes. A gente tem uma tendência a não idealizar da forma correta as coisas que a gente quer para a vida. A gente prefere depositar as nossas idealizações nas pessoas, em como elas deveriam ser e como elas deveriam se comportar. E a gente esquece que isso é muito sobre a gente, uma perspectiva nossa sobre nós e de como a gente se sente com tudo que acontece. A gente estava num impasse sobre a decisão de um cargo, sobre um aumento de salário, sobre o envolver um tráfego pago no serviço e sobre o descanso que o excesso vai proporcionar logo depois. Porque vem assim,
um excesso, uma bagagem, várias coisas para resolver, no pedido, na ânsia, na necessidade do descanso. A gente se sobrecarrega não é para não ter tempo, a gente se enche de informação para em algum momento poder descansar. O descanso é uma certeza que vai ficando distante. Quando a gente toma decisões sem pensar, quando a gente romantiza a sequência e tira a beleza do descansar, tira a beleza do se acalmar. A gente vive num mundo onde tudo é muito louco, tudo é muito rápido, tudo é muito numa sequência, tudo é muito validado, tudo é muito corrido, tudo precisa de resultado para já. E é aí que a gente se perde. A gente se perde porque acha que descansar significa procrastinar, desistir. A gente liga o descanso à fraqueza, liga o descanso à impossibilidade. Essa semana eu decidi descansar pelo menos um dia. E eu me coloquei a viver isso. E eu tenho me colocado para viver isso pelo menos um dia da semana, durante a semana, descartando sábado e domingo, para que eu possa trabalhar em mim o descansar sem sentir culpa. E quando a gente finalizou a sessão, ela me disse: preciso decidir coisas. Nesse momento, o decidir coisas tem uma importância muito maior do que qualquer outra coisa que venha a seguir. Mas a gente esquece de descansar antes de tomar uma decisão. Esquece de se acalmar segundos, minutos, antes de desistir de alguma coisa. E eu não estou falando sobre relacionamentos apenas. Eu falo sobre a gente, porque desistir do outro é mais difícil, juro para vocês. A gente insiste no outro porque a gente tem uma bagagem que a gente confia que o outro vai suprir. Agora, desistir da gente, a gente faz isso com muita facilidade. A gente ignora o nosso potencial de sucesso, potencial de criação, e a gente só pensa em desistir e não descansar. E o que é que acontece enquanto a gente descansa? Manu, não posso descansar porque tem um mundo desabando na minha cabeça, não posso descansar. É nesse momento que você precisa acalmar os ânimos, pensar em você mesmo, se preparar um chá, um café, se provocar silêncio. Nos silêncios, a gente oxigena, respira, se preserva, se abraça. Escuta a batida do nosso próprio coração e só depois decide se desiste ou não. Só depois de descansar tá liberado decidir ou desistir. Mas antes de mais nada, não se esqueça de descansar. E lembrando do episódio anterior, para quem não escutou, a riqueza está em organizar a desordem. E para isso se leva tempo, dedicação e descanso, para que as coisas se organizem na sua mente e em qualquer área, mas primeiro dentro de você. Porque para finalizar, eu preciso te lembrar que não é sobre organizar o externo para depois cuidar da sua saúde mental, para depois cuidar da tua mente. Descanse, organize a tua mente. Tire um tempo, escreva, tome um chá, vá num café superfaturado, qualquer coisa que você quiser fazer que te traga o mínimo de prazer, que seja satisfatório. E só depois organize tudo, remova a desordem e está liberado para tomar decisões. É importante, é válido e é algo que é fundamental, porque antes se cuida do interno.
e todo o externo fica mais fácil de resolver. Descanse o interno. Sobre o externo não se tem controle. Sobre o interno, sim. Resolva suas pendências emocionais com você e descanse. E vai ver, você vai ver todo o resto se alinhando, porque você vai ter tido tempo e respeito por si mesmo para poder pensar. É isso, esse é o nosso papo de hoje. Aos ansiosos que assistiram, obrigada pela presença. Fico muito feliz de vocês acompanhando meu podcast. Estou muito feliz, muita gente falando sobre como esses episódios têm acalmado. E esse foi bem específico para a galera ansiosa nos dias de hoje. Um beijo e até o nosso próximo episódio.